pergunta de Luiz Teles, a melhor pergunta da entrevista coletiva. Viu? Até porque não tem gente do Info Bahia, né? Então a gente Claro, então, tá jogando pra solto. mim é melhor, é. Aí não tem Eu concorrência. concordo 100% com você. E a resposta de Rogério Ceni. Vamos lá, Bruninho. E senta o dedo no like aí. Oi, Rogério, boa noite. Boa noite. Teve um lance bem simbólico hoje em relação a essa coisa do grupo que gosta de trabalhar e de um jogador especialmente que é talvez a marca maior, já tem algumas marcas na verdade, mas essa recuperação de Iago ao longo dessas partidas, mas teve um lance bem simbólico que foi um lance que ele foi jogado para fora do campo, em cima de você. Você segurou ele, jogou ele de volta para o campo e ele conseguiu interceptar a bola. E eu queria que você falasse da recuperação desse atleta e como ele vem sendo importante. A gente assiste o jogo de longe, pelo menos eu assisto o jogo de longe, mas eu vejo muita comunicação, sobretudo para a parte dele. E se tinha uma coisa que o time até então, até pouco tempo, não mostrava muito em campo, era essa comunicação. Como é que você faz essa orientação a eles? Olha, eu fico até dividido, mas eu talvez, como eu falei do Everaldo e Cauli, eu escolheria o Iago como melhor jogador em campo hoje. Para mim, ele é extremamente necessário. É o cara que pensa, distribui, joga entre linhas, sabe dominar uma bola de costas, sabe girar. O Acevedo e o Rezende são jogadores mais interessantes quando eles baixam para construir e olham o jogo de frente. O Iago é um dos poucos na função de volante que sabe jogar de costas, receber essa bola, dominar girando, dar continuidade de jogo. E hoje ele fez um jogo novamente com muita roubada de bola, assim como o Acevedo, muita roubada de bola. Então, assim, ele jogou no Fluminense, jogou com o Diniz num time que tinha como característica o quê? Posse de bola e construção. Então ele é um jogador muito útil para mim. Eu já tinha tentado levar ele em outros lugares que eu trabalhei, por ver nele, assim como em tantos outros jogadores que eu gosto aí no futebol brasileiro, com características de construção. Então o jogo, ele é um homem que dá muito equilíbrio entre a ligação do meio da defesa para o ataque. É um jogador que circula bem, se posiciona muito bem pelo centro do campo, é o jogador que mais recebe bolas pelo centro do campo para início de jogada. Eu não desperdiçaria ele, tendo ele no time, não faria jogos sem ele. E se tivesse outros jogadores de característica parecida com ele, logicamente ele também seria trocado muitas vezes. Hoje ele conseguiu fazer tão bem, e eu achei que ele não aguentaria o jogo, mas ele foi para a função do Cauli, que cansou um pouco. Naquele momento, eu acho que ele tinha mais potencial defensivo ali como 10, jogou o Diego Rosa e Acevedo lado a lado, né? E aí ele faz essa função de 10, lógico que ele não é o Cauli, pelo amor de Deus, fazer a função de 10, mas como entrega de marcação, ele consegue produzir ainda mesmo cansado um pouquinho mais, porque o Cauli também quando cansa é mais difícil para ele. Mas um jogador para mim, no meu modelo de jogo essencial, fundamental. E a comunicação? Eu acho que ainda é um time muito tímido, mas eu vejo o Canu se soltando um pouco mais, Iago falando um pouco mais no vestiário. Hoje Bahia falou um pouco mais no vestiário. Cauli é calado. Everaldo às vezes se comunica. Ademir é mais calado. Camilo Cândido é calado. Mas é característica como ser humano. Mas eu acho que todos eles estão muito envolvidos no processo. Mas o Iago tem bastante voz ativa. E eu acho que às vezes não é só através da voz, das atitudes também. Eu acho que se ganha muita liderança. Olá, Rogério. Boa noite, Gabriele Gomes. Nada contra a Gabriele Gomes, viu, Gabriele? É porque tá dentro da nossa pauta aqui. Aliás, o Bahia destacou a atuação de Iago Felipe também nas redes sociais do clube. Aqui o card, ó, que vai aparecer na tela agora. Elogiado pelo professor na coletiva, meio-campista Iago Felipe foi um dos destaques tricolores na avaliação do SofaScore. E aqui alguns dados de Iago em Bahia 2, Fortaleza 0. 50% em duelos ganhos no chão, 7 de 14, 4 interceptações, 5 desarmes, nenhum drible sofrido. Luiz, esta... Oxente, não é essa não, velho. Era não. De cima ali o card principal. É a primeira, pô. Aí... Em cima. Aí, pai, pronto. Só pra não ter dissonância sobre o que eu falei e o que você mostrou. Viu, gatão? E ainda tomou amarelo, que até agora eu não entendi aquela jogada ali, velho. Eu tava na Fonte Nova, né? Foi uma cobrança de falta, que ele dá outra falta, o juiz, aliás, o juiz macetou o Bahia como pôde e como não pôde.
né? E eu não entendi até agora o cartão amarelo. Eu não confesso que não vi o jogo depois, né, na televisão. Então, até se não entendi realmente se foi falta, foi o que ele fez. Se não fosse por isso, não teria nem tomado o cartão também, né? Bruninho, joga isso aí também, pai. A nota do SofaScore dele foi 7.2 e aqui aparece o mapa de calor. Se você puder, Bruninho, você clica logo no mapa de calor pra gente ver como é que foi a atuação em termos de posicionamento de Iago Felipe. Sobe só mais um pouquinho o campo pra gente poder ver. Aí, ó, majoritariamente pelo lado direito, né? Intermediária defensiva. E aí, lembrando que o ataque aí tá da esquerda pra direita, tá? No compilado dos dois tempos. E aí um pouquinho, né, na entrada da área do Fortaleza, justamente no momento em que ele substitui Cauli. Luiz, primeiro assim, né, velho, as voltas que o mundo dá, e eu achei muito interessante você focar sua pergunta em Iago Felipe para mostrar uma coisa que é fundamental na linha editorial do canal Darino Senna. Aqui a gente não tem má vontade com ninguém, tá? Aqui a gente critica trabalho. A gente critica a performance sempre no sentido de quê? Que a pessoa melhore. Seja ela dirigente, treinador ou jogador do Bahia. Luiz foi um cara que a gente brincava que perseguia Iago Felipe, né? Mas não é perseguia. Luiz é um cara extremamente observador do futebol, né? E não estava feliz com o recorrente mal, eu diria até péssimo desempenho de Iago Felipe até a chegada de Rogério Ceni. E virou folclore aqui no canal da Darino Senna, quem acompanha sabe, né? A gente sempre brincava. Nem precisa saber qual vai ser a votação de Luiz Papiol em campo para troféu Bunda Molismo, porque vai ser Iago Felipe. Entrou Iago Felipe em campo, pronto, o voto tá dado. Só que é o seguinte, é aquilo que eu tô dizendo. Não era uma questão de perseguição. O jogador estava merecendo as críticas, né? Mas assim, a partir do momento em que ele evolui, Luiz não fica com ranço de defender uma espécie de convicção que seria totalmente burra. Pô, se o cara evoluiu, se o cara mudou, a gente tem que dar mão à palmatória e fazer troça, né? Claro. De lá atrás a gente ter batido, ter cobrado e tudo mais. Então acho que isso é uma prova de que o canal Darino Senna é movido única e exclusivamente por críticas construtivas e sem perseguição e sem má vontade com ninguém. E, Luiz, esta evolução de Iago Felipe, eu acho que ela é sintomática de algo que Rogério Ceni está fazendo, que tem sido uma das marcas, uma das assinaturas desse começo de trabalho dele no Bahia, que é justamente recuperar jogadores que a gente já dava como perdido, né, Luiz? Eu acho que ainda o jogo dele de marcação está aquém do necessário, tá? Do que o Bahia precisa para aquela função. E ele compensa isso, na verdade, eu até comentei isso ontem no pós-jogo, ele compensa isso muito lendo muito bem o campo, que era aquilo que a gente ia falando, né? O que a gente quer que ele chegue aqui em Salvador, né? Que ele chegue no Bahia e desempenhe o que se esperava dele nas atuações do Fluminense, né? Ele não é esse jogador caçador, mas é um jogador de campo a campo, é um jogador que controla o jogo, é um jogador que erra poucos passes, é um jogador, né, que consegue se comunicar com os companheiros e manter a estrutura de jogo viva, né, ali no foco, né, e isso não vinha acontecendo. Isso não acontecia. Ele chegava em campo assim, ele estava sempre atrasado nas jogadas, sempre correndo de costas, mas esse novo Iago Felipe, com o Rogério Ceni, ele tem correspondido, né? Correspondido, e nessa última partida, uma partida assim, com pouquíssimos erros, quase nenhum erro. Sobre o lance que ele tomou amarelo, assim, eu revi na TV, ele mereceu tomar amarelo, ele segurou o jogador na entrada da área. O que eu talvez questione seja de fato a marcação, porque não dá para ver se ele marcou a falta imediatamente. Me parece que ele marcou imediatamente pelo gestual do árbitro, mas ou se ele deu vantagem, e aí houve a conclusão, o Bahia quase sofreu o gol no lance, e aí depois de ter dado a vantagem de o jogador não ter feito o gol, um outro jogador, ele dá a falta, né? Ele apita a falta, mas me pareceu pelo gestual que ele deu a falta na hora e o cartão amarelo a ele foi merecido.